Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou Flávia Egrégio e você está participando do mini curso Ministério Infantil Criativo, baseado no livro Mala de Ideias. E hoje é a nossa 8ª aula, e nessa aula nós vamos falar sobre datas comemorativas no Ministério Infantil. Bom, nós podemos trabalhar datas comemorativas do calendário sazonal no nosso Ministério Infantil? Pode. Nós já trabalhamos diversas maneiras diferentes, as datas cristãs e algumas datas festivas a gente consegue encaixar, que é o Dia dos Pais, Dia das Mães. As datas cristãs a gente já conhece, que é o dia de Pentecostes, que é dia de missões e por aí vai. Mas existem outras datas, como eu disse, do calendário, que a gente pode estar adaptando no Ministério Infantil. O que eu preciso pensar? Ai, Flávia, se eu trabalhar só data comemorativa no Ministério Infantil, as crianças vão ter conteúdo teológico, vão ter desenvolvimento teológico? Vão, se você colocar o cunho teológico. Nós trabalhamos muito no Mala de Ideias a questão da data comemorativa com a cosmovisão cristã. O que é isso? É você aproveitar a data comemorativa para poder você trazer um ensinamento voltado para o cristianismo, um ensinamento com uma base teológica, um conteúdo que vai ser relevante para a criança de uma forma integral, onde você vai aproveitar a data, que vai ser o seu pontapé inicial para você desenvolver algo ministerialmente, algo teologicamente na vida da criança. Nós falamos aí, por exemplo, nessas nossas aulas sobre o tema mensal. Uma das maneiras de trabalhar o tema mensal é justamente uma das técnicas, que você pode estar usando é justamente as datas comemorativas. Por exemplo, no mês de maio você quer falar sobre as mães da Bíblia, no mês de outubro você quer falar das crianças da Bíblia, ou no mês de outubro você quer falar sobre a Reforma Protestante. Então vai depender muito de qual data você vai escolher e qual é a base bíblica que você vai dar para esse mapa, para essa data. No livro Mala de Ideias, a gente traz diversas ideias de datas comemorativas diferentes que você, com base bíblica, com objetivo cristão, nesse cunho de olhar cristocêntrico, onde você pode trabalhar com as crianças. Por exemplo, no dia do índio, você pode trabalhar missões indígenas, no dia da água você vai trabalhar evangelismo, no dia do vizinho, você pode dar massa de bolo para as crianças evangelizar o seu vizinho. Então existem várias datas comemorativas que são muito usadas em escolas, muito usadas no mundo, mas que a gente trouxer esse olhar cristão, essa cosmovisão cristã, a gente consegue trabalhar assim nas nossas igrejas. Existem as datas que elas são indispensáveis, por exemplo, Reforma Protestante eu não posso deixar passar. O que eu preciso é saber escolher. Por exemplo, se eu tenho Reforma Protestante, eu tenho Halloween, qual que eu vou escolher? Reforma Protestante. Por quê? Porque eu preciso dar base para as nossas crianças. Eu recebo muito, eu não sei se comentei uma das aulas aqui, eu recebo muita mensagem assim: Flávia, eu quero dar aula sobre amigo imaginário. Eu não tenho que dar aula sobre amigo imaginário, eu tenho que dar aula sobre o amigo Jesus. Na Casa da Moeda, as pessoas elas identificam logo uma nota falsa, não é porque fica estudando a falsa, é porque fica estudando a verdadeira. Então, quando a falsa se aproxima, ela já detecta logo. Por que Daniel ele não se contaminou com os manjares do rei na Babilônia? Por que ele não se contaminou na Babilônia? Porque ele tinha uma base, porque a família dele tinha dado uma base para que ele não se contamina. Então, quando a gente vai trabalhar com as crianças, eu não preciso escolher dias de santos ou dias de alguma coisa para ensinar, porque eu preciso injertar a Bíblia para ele, porque quando vier alguma coisa que está fora do contexto bíblico, aí ela vai olhar e falar: não, isso aí não está na minha Bíblia. Claro que tem algumas datas, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem um dia aqui que é bem badalado aqui no Rio, que é o dia de Cosme Damião, que é muito forte aqui, e as pessoas dão muita bala para as crianças ficam largadas, pela cidade, pelas ruas. E aí, por causa disso, é uma boa oportunidade para fazer um evangelismo com as crianças. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, nessa data, fazer Jesus mais doce que o mel, ou A Vida é Doce com Jesus, algo relativo a isso, pela oportunidade que é das crianças estarem soltas. Então, por exemplo, eu já participei de um evento assim, da igreja Projeto Vida Nova, que é a igreja da Cara de Leão, e eles fazem todo ano esse projeto, Dia de Cosme Damião aqui no Rio, e eu tive o prazer de participar em uma do recreio, e eu lembro que arrumaram a igreja todinha, tava muito bonita a igreja, e aí o pastor falou pra mim assim: posso chamar as crianças?
Falei, pode? E ele foi lá fora, gritou as crianças, veio muita criança. E aí, antes, quando as crianças estavam entrando, ele falou assim, nós vamos dar doce para vocês, mas antes nós vamos contar uma história. E eu lembro que no altar dessa igreja tinha muito doce, tinha aquela mesa, sabe, de guloseimas, assim, que você engorda só de olhar, sabe? E aí nós contamos a história de quando Daniel rejeita os manjares do rei. E no final da história nós fizemos um desafio para as crianças. A gente disse que Daniel, ele decidiu firmemente a não se contaminar com os manjares do rei. E a gente fez um desafio. Esse doce que tá aí na sua mão são doces que foram consagrados a ídolos. Então eu te desafio a jogar esse doce fora e ser como Daniel, não se contaminar com esses doces, porque o Senhor vai dar algo melhor para vocês. E aí eles deram doce para as crianças e fizeram um sorteio de uma bicicleta. E foi muito bonito, assim, você sentia a presença de Deus. Enquanto acontecia o culto, você via os intercessores em volta, assim, porque entende que existe essa batalha espiritual, né? Então é uma oportunidade para você evangelizar. Então pense uma data, né, que tenha um porquê. Volto na aula que a gente teve aí, o porquê eu vou fazer, para que eu vou fazer, qual é a minha intenção. Então a data comemorativa, ela precisa também ter uma intencionalidade. Tudo que você fizer no Ministério Infantil tem que ter uma intencionalidade, né? E tem que ser tudo para a glória de Deus. Então pense aí numa data da sua... por exemplo, uma data que eu gosto de trabalhar muito na minha igreja é o aniversário da minha igreja. Então, enquanto tá tendo o aniversário da igreja, eu trabalho em tempo paralelo com as crianças a história da nossa igreja. Então, a gente pega um dos membros mais antigos da igreja, eles vão lá, conversa com as crianças, conta como que era, a gente leva foto. A minha igreja, por exemplo, começou num ponto de pregação chamado Garagem Céu, que é a garagem do meu prédio. E aí as crianças desenham a garagem, como tudo começou. A gente conta para as crianças como que começou o departamento infantil. Então, a gente traz toda a história, todo o contexto. Por isso que é importante... você comemorar com as suas crianças o aniversário da sua denominação. Então, se eu sou Assembleia de Deus, no dia do aniversário da Assembleia de Deus, eu contar para as crianças como surgiu a Assembleia de Deus, a harpa cristã, como que iniciou a harpa cristã, como que a Bíblia chegou até nós, ensinar essa história, né? Esses relatos que é importante e que faz a diferença para a perpetuação da tua igreja, da tua denominação. Então, escolha uma data que você acha relevante, que você acha importante, e você precisa dar uma base bíblica para ela e um conteúdo, um objetivo, e um objetivo que seja relevante. Então, toda data comemorativa, ela é válida para trabalhar no Ministério Infantil, desde que ela tenha uma intencionalidade. Então, a sua atividade é escolher uma data, pensar numa data diferente e pensar no cunho evangelístico para essa data, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.